Pastor Gilberto Rodrigo. Olá, gente amiga, que o Espírito Santo venha abençoar a todos, amém? Hoje quero trazer uma palavra de sabedoria que vai mostrar 4 personalidades no mundo espiritual. E nós vamos descobrir, cada um de nós, qual é a nossa personalidade, amém? Vamos falar do rico-pobre, do pobre-rico, do rico-rico e do pobre-pobre. E como um pano de fundo, vamos começar lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9. Aí no final a gente vai descobrir qual é a nossa identidade. Amém? Tá combinado? Vamos lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Olha só que palavra assim, revelada assim, de profundidade de Deus, algo muito forte. Então vamos entender o rico-pobre, o pobre-rico, o rico-rico e o pobre-pobre. Vamos começar então pelo rico-pobre, que você vai ter uma visão bem mais ampla no mundo espiritual. No Apocalipse capítulo 3, no versículo 17, no versículo 18, vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Então essa igreja de Laodiceia era uma igreja muito abastada, havia muito desfile de moda, vamos dizer assim, trazendo para a linguagem de hoje. Fala assim: e ainda dizeis, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Era a igreja de Laodiceia. Contudo, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então a igreja de Laodiceia, ela era muito abastada, mas não tinha a essência da riqueza de Deus, da autoridade de Deus. Era uma igreja somente materialista, avarenta, era uma igreja que só tinha casca. Quantas pessoas são assim, na verdade? Ela é uma pessoa que é materialista, que adora mamon, mas ela não tem a riqueza espiritual do amor, da misericórdia, a pessoa sempre zangada, a pessoa que não tem compaixão. Então ela é uma rica pobre, a pessoa que tem tudo e não tem nada, tem um vazio, está tudo oco, está igual coco. Ou seja, é o rico pobre. Então, Deus vai e repreende a igreja de Laodiceia e fala: olha, você é pobre, cega e nu. Aí, versículo 18 fala assim: ofereço este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas, ou seja, olha a riqueza, né? A riqueza no mundo espiritual, para que possas cobrir tua vergonha, a tua vergonhosa nudez, e compre o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Então, o rico pobre, aquela pessoa que é materialista, que é avarenta, e junta a riqueza nessa terra, mas não é rico para com Deus. Grava isso no seu coração. Em Lucas 12, no versículo 15 e 21, é muito interessante. Olha só, o versículo 15 fala assim: em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não constitui do acúmulo de bens que possas conseguir. Observa isso. Então, o valor de uma pessoa não representa aquilo que ela tem. Então, às vezes, a pessoa é pessoa rica na terra e é pobre no mundo espiritual. Observa. No versículo 16, a Bíblia conta a parábola do rico insensato. Porque ele era insensato. Ele tinha alguns bens, ele tinha alguns celeiros. A Bíblia fala que ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou quebrar e vou fazer um depósito maior ainda. Eu vou fazer uma construção melhor ainda. Só pensava em riquezas. Então, aí versículo 19 fala assim, olha, estou em Lucas 12. E assim direi a minha alma, tem grandes quantidades de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte. Versículo 20, aí vem lá no despertamento de Deus, falando assim: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebataria a tua alma, e todos os bens que tem tesourado, para quem ficarão? Olha só, Deus chamando a atenção para que a gente não seja materialista, para que a gente não seja avarento, para que não seja preso à riqueza deste mundo, mas que a gente seja rico para com Deus. Então, rico pobre é aquela pessoa, é rico nesse mundo e pobre para com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos lá, o pobre rico. Quem é o pobre rico? Vamos ouvir. Tiago, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. A Bíblia diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Observa, contudo, vós tendo
tendes menosprezado o pobre. A Bíblia está dizendo aquele que de repente tem uma situação humilde, mas ele tem uma riqueza da autoridade de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de renúncia. É uma riqueza. A Bíblia fala sobre a riqueza de Cristo. A Bíblia fala que ele supre toda a sua necessidade, conhecer a profundidade e a riqueza de Cristo. Ou seja, é uma autoridade espiritual, é uma capacidade muito forte que Deus dá. Às vezes a pessoa tem uma condição humilde, é uma pessoa humilde, mas ela é rica para com Deus. Quem não lembra, lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 6, fala assim: então lhe afirmou Pedro, não possuo prata, não possuo ouro. Ele está falando, eu não sou rico nessa terra, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Ou seja, ele era o pobre, mas ele era o rico. Ele era o pobre e rico, não tinha condições materiais, mas era uma pessoa cheia da riqueza do poder de Deus, da graça de Deus, da autoridade de Deus, da unção de Deus. Olha só que maravilha, é o pobre rico, maravilha de Deus. Tem também o rico rico. Vamos ver quem é o rico rico. Vamos lá. A primeira coisa para a gente entender isso, às vezes tem uma coisa assim muito mal assim ensinada às vezes nas igrejas. O problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. É o que fala em 1 Timóteo 6,10. A Bíblia diz assim: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então o problema não é o dinheiro ele tem que ser seu empregado, não seu patrão, grava isso. E a Bíblia fala que o amor, o dinheiro que te destrói. Eu vou dar um exemplo, por exemplo aqui, Abraão, ele era um homem abençoado, ele era um homem próspero em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Gênesis capítulo 13, versículo 2, fala assim: Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele era um rico na terra, mas ele era rico no mundo espiritual também, porque ele ouvia a voz de Deus. Tem pessoa que nasce já num lugar abastado, ou às vezes ela fica abastada porque lutou, porque estudou, porque se esforçou, porque se dedicou. E o que acontece? Só porque a pessoa é rica então vai para o inferno? Claro que não. Claro que está errado esse pensamento. Ou seja, Abraão é uma prova disso. Ele é um homem abastado e era um homem cheio de riqueza espiritual. Ele ouvia a voz de Deus, foi considerado na Bíblia como o patriarca da fé, como um amigo de Deus. Olha só algo interessante aqui, olha. Provérbio 10, versículo 22. Então Abraão, ele era um rico. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Outro detalhe interessante, de repente você não tenha observado. Jó, você faz uma comparação de Jó, capítulo 1, versículo 3, com a comparação de Jó, capítulo 42, no versículo 12. Vou ler para você 1:3, depois eu leio o 42:12. Fala assim no 1:3. Ele possuía 7.000 ovelhas. Observa, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico de todos os habitantes do Oriente de sua época. Então, todo mundo sabe da história de Jó, passou por aquela prova, perdeu lá a família, e ali perdeu lá todos esses animais, seus gados. Aquele que tinha muito gado na época era uma pessoa muito abastada. Então, Deus ele traz tudo de volta para Jó. Só que agora, olha o que Deus faz na vida de Jó. Ele traz no dobro. Ele vai dobrar a abundância de Jó. Já era o mais abundante de todo o Oriente. Observa Jó, capítulo 42, no versículo 12. A Bíblia diz assim: assim, o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas. Lembra que tinha 7.000? Agora ele tem 14.000. 6.000 camelos. Lembra? Ele tinha quanto? 3.000. Agora ele tem 6.000. 6.000 camelos. 1.000 juntas de boi. Lembra? Tinha 500. Agora ele tem 1.000. E também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. Então Deus ele vai redobrar, né, toda a abundância na vida de Jó. É uma prova que o problema não é você ser uma pessoa próxima. O problema é quando a pessoa é mercenária, quando é avarenta, quando ela ama o dinheiro. Aí que está o problema. Então toma muito cuidado. Aqui está falando do rico. Você pode se tornar uma pessoa muito abundante e você pode entrar no céu. Amém, pessoal? Grava isso no seu coração. Vamos lá, agora o pobre. Olha o que fala o pobre. Mateus 25, versículo 28 a versículo 29. Sendo assim, tirai dele o talento que confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos,
Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aqui vai falar da parábola dos talentos, daquele que não teve coragem de investir, né, no talento de Deus. Deus, quando te dá um dom, um talento, você precisa trabalhar em cima daquele dom. E tem pessoa que tem medo, só fica observando o vento, conforme fala lá em Eclesiastes. E a Bíblia fala que aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Mas aquele que tem, sabe investir, por exemplo, a Bíblia fala assim, o generoso jamais será descedentado, será abundante, porque quando você compartilha, você semeia, você abençoa você também. É o princípio da semeadura. Você semeia amor, você também recebe amor. Você semeia misericórdia, você também recebe perdão. Então é um princípio muito profundo. Agora, o pobre não, ele está pobre na terra e pobre no mundo espiritual. Ele não perdoa, ele não ama, ele não tem autoridade espiritual, não gosta de orar, não gosta de se consagrar, então ele está pobre nas duas áreas. Esse aqui está dentro d'água, né? Agora, se ele fosse o pobre rico, aí seria bom, porque ele está numa situação humilde, mas tem uma riqueza espiritual. Aqui não, é o pobre. Observou a diferença? Vamos lá. Mateus 6, 19 e 21 fala assim, não acumuleis para vós outros tesouro na terra. A Bíblia é clara, não acumuleis, onde a praça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essa é a verdadeira riqueza, né? A riqueza no mundo espiritual, de você entesourar para a vida eterna. Aí sim, agora o pobre não. O pobre, além de eles terem uma condição de ir na terra, tem condição também, é pobre nos céus. Isso é muito triste. É melhor você então ser o rico, ou se não, o pobre rico. Então são palavras de sabedoria que vai te dando mais discernimento. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 8, a Bíblia diz assim, e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Então, através dessa palavra, Deus está te dando um preparo para que você tenha um discernimento e possa pensar, quem sou eu no mundo espiritual? Será que você é o pobre rico? Será que você é o rico pobre? Será que você é o pobre ou será que você é o rico? É para que nós possamos pensar e termos muito mais equilíbrio no mundo espiritual. Vou te dar duas dicas para você, que você pode ser, que vai ser uma posição sábia. Ou você pode ser o rico, de repente está numa situação abastada, mas você tem temor a Deus, ou você pode ser o pobre rico, é humilde, mas tem a riqueza de Deus no seu coração, tem uma vida de comunhão com Deus. Pensa sobre isso, compartilha dessa mensagem, inscreva no canal, dê um like e juntos vamos ser mais fortes dentro dos princípios das verdades de Deus. Um beijo no coração de todos, é em Cristo Jesus.